Olá, gente! Bem-vindos e bem-vindas ao canal Shola Papaya. Se tu és uma pessoa que está interessada em consumir álcool e descobriu agora que tem doença inflamatória do intestino, seja porque consumias antes, seja porque nunca consumiste na vida e queres provar, não desesperes, porque é possível. Há pessoas que consomem álcool durante toda a sua vida, há pessoas que consomem em alguns momentos, em algumas fases, há pessoas com determinada frequência, depois deixam de consumir, depois consomem com menos frequência. Enfim, há uma grande variedade de possibilidades e eu parece-me que o mais importante é nós irmos escutando o nosso corpo e percebendo como é que ele vai reagindo ao consumo de bebidas alcoólicas e irmos adaptando os nossos comportamentos às necessidades do nosso corpo. Vou partilhar convosco a minha experiência de consumo de bebidas alcoólicas ao longo destes anos, com doença inflamatória do intestino. Então, vamos começar. Eu comecei a consumir álcool antes de ter doença de Crohn. Houve aí uns 13 a 4 anos em que tive muita oportunidade de experimentar muitas bebidas alcoólicas e apanhar muitas bebeiras e não sei o que, fazer essas coisas todas que os adolescentes gostam de fazer e que muita gente faz na universidade, e parece muito bem que façam na universidade, porque eu também comecei um bocadinho cedo. Mas pronto, aproveitei as coisas antes do Crohn, porque depois do Crohn as coisas já foram diferentes. No primeiro ano que apareceu o Crohn, depois de ser diagnosticado, ir para casa com tratamento e tal, foi um ano de transição, de perceber as mudanças no meu corpo, habituar-me a esta nova condição, e aí percebi claramente que já não podia voltar a beber como bebia antes, que teria que beber de outra forma, ou então não beber, que era aquilo que os médicos me aconselhavam, na verdade. Mas eu, como um bocadinho teimosa, e a verdade é que era a adolescência, não é? Eu tinha 18 anos, as questões de socialização e tudo estão muito à volta do álcool. Eu sei que isto é cultural e eu sei que isto se pode mudar, mas não é muito fácil, não é? Porque há muita pressão de pares, há muita essa pressão para ser aceito e, portanto, eu não queria deixar de beber álcool, mas tinha que inventar uma outra forma de consumir álcool com o qual o meu intestino estivesse cómodo. Este tempo de transição em que vamos percebendo o que é que podes, o que é que não podes, o que é que te cai bem, o que é que não te cai bem, o que é que te cai melhor em determinadas situações e percebendo os teus limites. Pode ser um ano ou pode ser mais, não é? Ou pode ser menos, depende das pessoas. Essa nova forma de consumir que vamos inventar tem que estar baseada na gravidade da nossa doença e dos sintomas que experienciamos, na nossa realidade em termos de contexto familiar e de relações. Tem que se basear na nossa personalidade, na nossa forma de ser, na nossa maturidade, ou a falta dela, e também na capacidade de resistência do nosso organismo. E ainda que nós não tenhamos completamente controle sobre todos estes fatores, é importante estarmos conscientes deles e ir percebendo como é que mudam. Então, a partir do segundo ano de doença inflamatória do intestino, fui para a universidade, portanto era toda uma outra vida fora da casa dos pais, não é? Muito mais independência. Há todo um novo desafio nesse período, não é, de universitário, com esta questão de ter doença inflamatória do intestino e o consumo de bebidas alcoólicas. Muitas vezes acabamos por deixar-nos ir com a corrente, porque os amigos vão, porque queremos ser aceitos, porque queremos pertencer, acabamos por ir consumir mais álcool do que realmente queríamos, é o nosso limite, ou então simplesmente com todas as coisas novas e diferentes que temos que estruturar na nossa cabeça, podemos também esconder-nos um bocado no álcool se temos alguma dificuldade em fazer essa estruturação. Não façam isso, não se escondam no álcool. O que é que eu aprendi dos vários anos em que consumi álcool com a doença inflamatória do intestino? Primeiro que tudo, os tipos de bebidas que posso consumir ou que não posso consumir. As bebidas espirituosas como vodka, whisky, absinto, rum, esse tipo de bebidas, percebi claramente que não poderia voltar a beber como bebia antes e voltar a consumi-las. As poucas vezes que o fiz foi um grande risco porque tiveram efeitos realmente devastadores no meu intestino. Para mim, as bebidas espirituosas são autênticos cocktails Molotov para o intestino, não aconselho. Também percebi que bebidas sem gás são muito melhores do que bebidas com gás. A cerveja, apesar de gostar muito dela, foi uma coisa que nos últimos anos cada vez mais eu sentia que o intestino se ressentia muito nos dias seguintes depois de beber cerveja. Até que há uns anos deixei de beber cerveja. Uma altura em que tens que medir as coisas e perceber, ok, se o efeito negativo é muito mais intenso, muito mais forte do que o efeito positivo, se calhar não vale a pena, não é? Não sei, cada qual sabe de si.
Outra das coisas que eu percebi também é que bebidas alcoólicas com fermentação natural caem muito melhor do que aquelas em que é adicionado açúcar, por exemplo, para fazer essa fermentação mais rapidamente. Se pudermos escolher marcas mais naturais, mais artesanais, com fermentação natural, com produtos biológicos, ecológicos, quanto mais natural e menos processado melhor. Tal como nos alimentos, na gestão de bebidas alcoólicas, eu senti exatamente o mesmo. E acabei por dar preferência a vinhos e licores. Licores doces, não esses licores com muito álcool, ok? O que não quer dizer que consumir este tipo de bebidas alcoólicas vai fazer com que não tenha sintomas nenhumas. Não é verdade, não é? Por exemplo, também reparei que se estou em momentos em que estou muito ansiosa, estou muito estressada, me vai afetar pior. Ou se estou mais deprimida, também me vai afetar pior. É sempre melhor beber quando estou bem disposta, quando não estou ressentida nem zangada com nada, ok? Porque esse beber para esquecer, o intestino é do pior, gente. Outra coisa também que percebi que era de evitar era bebidas com lactose, nomeadamente coisas tipo licor Baileys. O licor de café ou o licor de chocolate são licores que eu também evito, porque tanto o café como o chocolate são já muito fortes para o intestino, então se juntar com álcool parece-me assim uma bomba. Bebidas alcoólicas que têm alguns momentos que vocês já sabem da vossa alimentação que não vos vai cair bem, ou por exemplo como o licor de figo. Outra coisa que eu percebi também é que convinha evitar misturas, porque as dores que vais ter no dia seguinte vão ser bem piores, para além de que pode também haver o risco de vomitares nessa mesma noite, ao dia. A mim acontece-me. Eu não sou uma pessoa que aguenta muito álcool, nunca fui, já antes de doença inflamatória do intestino. Muitas vezes acontece que bebo, vomito e depois tenho diarreia. Sai por cima, sai por baixo, isto basicamente o meu intestino diz-me que álcool não, tem que sair. O consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito única e exclusivamente quando a doença está em remissão. Em fase ativa da doença é suicídio, não é? Vocês não façam isso porque só vos vai fazer mal. Vai piorar os sintomas e vai-vos dificultar a recuperação. Se consumirmos álcool em sintomas pré-crise, é bem possível que aceleremos a chegada de uma crise. Também não aconselharia, mas em algumas situações podem conseguir fazê-lo e não ter grandes efeitos negativos. Tudo depende de como vocês se sentem no momento, como sentem que está o intestino, como sentem que está o ambiente. É importante medir todas essas variáveis, que eu digo todos os dias, nós, as doenças inflamatórias do intestino têm que ser dos próprios cientistas, porque isto é a vida toda experimentar, a ver como é que isto afeta o intestino, vamos nisto, a vida toda. Eu, quando bebo sempre quando estou em fase de remissão da doença. Exatamente porque o intestino está mais forte, está mais equilibrado e, portanto, consegue aguentar melhor com os efeitos adversos do álcool, eu sei que eu vou ter sempre. E quanto à frequência de consumo de bebidas alcoólicas em pessoas com doença inflamatória do intestino, isso vai ser diferente de pessoa para pessoa, não é? Cada pessoa tem que se estudar a si mesma e perceber quais é que são os seus limites, os limites do seu organismo. No meu caso, como tenho doença de Crohn leve, a medida que eu encontrei foi 1 a 2 vezes por mês de ingestão de bebidas alcoólicas e fiz isto durante cerca de 8 anos, sem grande problema. Foi sempre um consumo mais social, raramente bebi sozinha. Isto também ajuda, claro, a controlar e a limitar. Ali entre os meus 28 e os 31 anos, portanto estamos a falar entre os 2012 e 2015, comecei a fazer algumas alterações na minha vida. Comecei também a mudar a minha perspectiva sobre várias coisas. Foi quando comecei a experimentar outros tipos de terapias naturais e alternativas para ajudar com o Crohn, quando comecei a experimentar outro tipo de alimentação, em que eu decidi alterar vários comportamentos do meu dia-a-dia para ter um estilo de vida mais saudável. Também foi um período em que também alterei alguns hábitos de socialização. Comecei a sair menos ao café, ou à discoteca, ou ao bar, e a fazer outro tipo de atividades com as pessoas, ou a passar mais tempo comigo mesma, não é? Todas essas mudanças durante esses 3 anos ajudaram imenso a que eu diminuísse o meu consumo de bebidas alcoólicas. Depois, aos 32 anos, em 2016, tive uma crise de doença inflamatória do intestino muito grande. Cheguei a ser internada no hospital, na unidade de gastroenterologia. Foram 6 meses terríficos. Obviamente não consumi álcool. Quando recuperei dessa crise e voltei à minha vida normal, pensei, bom, já que estou na corrente de não beber álcool,
se calhar aproveito e fico em abstinência durante mais algum tempo. E assim foi, sem me forçar a nada, sem saber muito bem como, sem sequer planear. E olha, aconteceu. Foi uma coisa muito natural. Este ano, com o coronavírus e as medidas de higiene, distanciamento social e tal, como temos menos possibilidades de socialização, também é mais fácil não ter tentação de beber álcool. Porque muitas vezes a tentação que eu tinha de beber álcool não era só de estar com pessoas que também estavam a beber, não é? Mas muitas vezes tem a ver com os sítios. Tu vais a um bar, a uma discoteca, e muitas vezes não há boas opções ao álcool. Ou bebes uma bebida alcoólica ou então bebes água. As bebidas sem álcool normalmente também são super açucaradas e super enjoativas, tirando a cerveja sem álcool. Também pode ajudar o facto de que eu nos últimos anos já tinha alguns efeitos adversos nos dias seguintes mais fortes. Passavam uns dias terríveis, agarrada à barriga e não se conseguia fazer nada. Portanto, parece-me que isto com a idade vai piorando, provavelmente porque o corpo também tem um maior desgaste a todos os níveis, dos órgãos, das células. Não sinto que haja uma obrigação, não posso ficar numa luta de álcool. Por agora estou muito contente com os meus 4 anos de abstinência, estou muito orgulhosa e sinto que é uma prenda de mim mesma para o meu destino. E faz-me sentir muito bem. E se a algum momento me dá a sensação de era bom provar, voltar a sentir o sabor disto e tal, passa-me rapidamente ao fim do segundo. Não é uma coisa que fica aí muito tempo na minha cabeça, como gostava de beber, não. Fico mais tempo a pensar nos queijos que quero comer e não posso, do que no álcool que posso beber e não quero. E este foi o vídeo de hoje. Gente, consumam com moderação e até à próxima.